Você que nunca fez teste unitário e TDD em código legado, vai ver hoje, otário. Começando agora mais um programa de vídeos e testes unitários do ABAP 101. Quer dizer, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ABAP 101. E antes de eu começar a implementar as alterações discutidas no meu programa anterior, eu vou arrumar um pouquinho a casa. Eu vou começar a criar testes unitários para as minhas classes já existentes e eu vou começar pela classe produto. Olhando essa classe aqui, eu já me deparo com um dilema. Devo ou não fazer testes automatizados para esses métodos get e set? Afinal de contas, eles não fazem nada mais do que meras atribuições. Então, como proceder nesse caso aí? Eu achei uma ótima discussão sobre o assunto no Stack Overflow. Se você quiser aplicar o TDD ao pé da letra, você tem que seguir a seguinte regra. Se você quiser aplicar o TDD, sim, você deveria aplicar. Você deveria aplicar a seguinte regra de ouro do TDD. Diretamente dos livros antigos de TDD, nós lemos a seguinte frase, caro jovem. Nenhum código deve ser produzido se não for para fazer um teste passar. Eu entendo perfeitamente essa frase. Afinal de contas, toda pessoa que está praticando o TDD, ela busca o santo graal do teste unitário, que é o 100% de cobertura de testes unitários. No entanto, isso é bem difícil. E quando você olha casos como esse do get e do set, você começa a pensar se esses testes deveriam ser ou não. Então eu prefiro a seguinte alteração na frase dita anteriormente. Olha lá. Nenhuma regra de negócio deveria ser codificada se não for para fazer algum teste passar. Vocês perceberam? Não quer dizer que qualquer código eu vou fazer teste unitário, mas sim toda a regra de negócio. Na discussão que eu vi no Stack Overflow, eu encontrei a citação de um livro que chama The Art of Unit Testing, ou A Arte do Teste Unitário, do Roy Osherov, eu acho que é isso, que ele diz que ele concorda comigo. Ou seja, você escrever meramente um teste unitário para um get, para um set, que só faz atribuições, seria quase que aí um desperdício de código. Claro que o cenário muda na hora quando você inclui qualquer tipo de validação ou regra de negócio esses dois métodos. Aí sim você precisa fazer o teste unitário. Então qual foi o veredito? Qual foi a minha decisão? Eu não vou escrever testes unitários para get e set. Eu apenas vou escrever testes unitários para testar regras em negócio, não implementação. Entenderam aí a diferença? Por exemplo, se você vai testar a implementação, é como se você estivesse testando uma atribuição. Imagina que você está atribuindo o valor 10 para uma variável e logo em seguida você testa se a variável está com o valor de 10. Isso não faz sentido, você está testando a implementação da linguagem. Isso para mim não soa como um desperdício. Então eu prefiro não aplicar o TDD, não escrever testes unitários para quando for somente uma atribuição. Se isso mudar lá na frente, aí eu escrevo um teste unitário para ele. Então, por esse motivo, a minha classe Product, classe Produto, ela não vai ter nenhum teste unitário, por enquanto. Ok, voltando então ao diagrama de classes aqui. E agora eu vou dar uma olhadinha na Purchase Order. Tá? Dá uma olhadinha só. Essa classe ela tem um problema bem grave, que o pessoal costuma chamar de modelo anêmico. Ou seja, essa classe ela começa a perder tanto comportamento para classes externas que ela acaba apenas ficando como se fosse uma classe para guardar atributos. Por exemplo, a classe Product, eu tomaria um pouco de cuidado de chamar ela como uma classe anêmica, porque a classe Product, olhando ela aqui, ela tem poucas coisas, mas isso é mais dado à simplicidade do nosso modelo. No caso da Purchase Order, você percebe que tem coisas que ela já está migrando, por exemplo, a impressão do relatório, a saída, né, para a tela. Tudo bem que isso não é responsabilidade dela, mas você começa a tirar tanta responsabilidade da classe que é o que eles chamam de classes anêmicas. Ou seja, no final das contas, essa classe aqui, pelo fato de eu aplicar o MVC nela, ela acabou virando anêmica. Mas por enquanto eu não vou mexer nisso, eu não vou correr atrás para fazer... Eu não vou me preocupar se essa classe está anêmica ou não. Afinal de contas, eu não quero que ela tenha um comportamento que não seja dela. Eu prefiro particularmente que uma classe seja anêmica
mas que ela não tenha muitas responsabilidades, tem apenas uma única responsabilidade. Olha lá, olhando aqui a primeira versão do meu programa, veja que eu tinha feito cálculos em lugares, o cálculo do total de produto no programa principal, né? E também tinha na classe Purchase Order. Isso é bem deselegante. Então, o que eu vou fazer agora é mexer nesse código aqui para fazer essa correção. Então, olha lá, o que eu vou fazer aqui é essa correção para que esse cálculo saia do lugar de onde ele está e vá para o lugar correto. Então, vamos lá. Então, eu vou criar um método getValue, ok? Que eu vou colocar lá na classe Products e ela vai ser responsável por retornar o valor do produto. Então, ela simplesmente vai pegar, por exemplo, o valor da quantidade vezes o valor unitário do produto e ele vai me dar o resultado. Isso é legal porque, por exemplo, no futuro, sei lá, eu poderia ter um cálculo um pouco mais complicado, mas aqui, só para efeitos de simplificação e mostrar o conceito sendo aplicado num código, ele simplesmente faz a multiplicação do valor do unitário do produto vezes a quantidade. Então, com isso, a minha classe Product passa a ter um comportamento, passa a ter uma regra de negócio, que é o getValue. Então, eu preciso escrever um teste unitário para ele. Olha lá, o teste é bem trivial, eu não vou repetir aqui o meu teste, eu tenho toda uma temporada inteira sobre TDD, onde você pode aprender como escrever ABAP Unity e como ele funciona. Aqui eu só vou mostrar para vocês que o teste é bem trivial. Eu apenas crio um produto, olha lá, com uma quantidade para que depois eu possa fazer o teste e comparar se nesse teste posso comparar se o valor calculado é o valor esperado para aquele produto. Simples assim. Da mesma maneira, aqui ó, eu criei um teste unitário para o total da Purchase Order. Tá? De novo, é um teste bem trivial. Eu apenas adicionei aqui 3 produtos. Olha lá, o Cellphone 3000, TV de 40 polegadas, o Audio System. E depois eu efetuo o cálculo, tá bom? De novo, eu não vou entrar aqui nos detalhes de como fazer o teste, tá? Você pode conferir isso daí na minha coleção de vídeos sobre TDD e ABAP Unity, ok? Vocês podem ver aí o link aí na descrição do programa. Mas, de novo, o teste é bem simples, apenas quero mostrar para vocês que a partir do momento que você cria uma regra de negócio, você precisa necessariamente escrever um teste unitário para ele. Então, o que eu fiz aqui não foi exatamente TDD, porque eu escrevi os testes depois. Adicionei testes unitários onde não existiam, tá? Então, por exemplo, aqui cabe uma discussão. Quando você está trabalhando com código legado, você pode argumentar, mas é impossível escrever testes unitários para código legado. Eu concordo, dá trabalho, mas não necessariamente você vai usar isso como desculpa para não escrever testes unitários. A instrução que todo mundo dá quando está começando a escrever testes unitários em código legado é vai colocando aos poucos. Vocês viram que a necessidade do teste nasceu de maneira orgânica. Como eu estava mexendo no código, eu comecei a fazer algumas refatorações, algumas modelagens de maneira diferente, e daí a própria natureza da alteração, vamos pensar assim, ela nasceu de maneira orgânica. Então, conforme eu fui alterando o meu código, você vai vendo que a necessidade de teste unitário vai nascendo naturalmente. Por isso que eu costumo dizer que é prática do TDD. Não é uma regra, não é uma lei, não é nenhum tipo de metodologia, mas sim uma prática. Ou seja, como toda prática, você precisa fazer com que isso se torne repetitivo, que se torne uma prática, se torne um hábito. Daí então eu fiz aqui essa arrumação da casa aqui, porque é a criação de alguns testes unitários. Por quê? Porque eu vou começar a mexer mais e mais com esse modelo. E como é que eu vou saber se esse modelo está quebrado ou não, se o meu código ficou quebrado ou não? Tá aí os testes unitários. Então é isso, pessoal. No meu próximo vídeo eu vou efetivamente usar o TDD, ou seja, eu vou receber um novo requisito, eu vou escrever o teste para ele e depois eu vou implementar o código para fazer esse teste passar. Um abraço e até lá. E vocês ouviram aí o cara falar aí. O TDD é só no próximo episódio, ok? Mas antes de terminar aí, um recadinho aí. Você clica aí assim no canal, você clica aí no joinha para que a gente tenha mais visibilidade aí no YouTube,
tá bom? E acabou o programa.